Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça. Eu estou com um comparativo entre dois smartphones bem competitivos, muito concorrentes, mas que têm preços um pouquinho diferentes, por mais que seja quase a mesma coisa do lado de dentro. De um lado eu tenho aqui o Xiaomi Redmi 2, que foi lançado no Brasil, o primeiro smartphone lançado pela Xiaomi no Brasil. Você tem aqui o dispositivo, e do lado de cá eu tenho o Moto G 2014, que é a segunda geração do Moto G, que foi lançada no ano passado, lá pro segundo semestre do ano passado, e chegou ao Brasil logo de cara junto com seu lançamento. Na construção, os dois aparelhos têm uma construção um acabamento muito bom. Como você pode ver aqui, eles têm uma cara muito premium, com bordas muito finas, tela que quase não dá para ver o LCD. E na parte traseira, enquanto o Redmi 2 é um pouquinho menor, ele tem umas curvas, umas laterais um pouco mais retas, algo que não acontece no aparelho da Motorola. O aparelho da Motorola tem uma traseira mais curva, como você está vendo nessa parte aqui em cima, dá para ver bem isso daí, e isso acaba entregando uma pegada gostosa. Nenhum dos dois aparelhos tem uma pegada ruim, na verdade, enquanto o Moto G tem uma pegada mais confortável por conta da curvatura aqui na parte traseira. O Redmi 2 é um pouco mais confortável também por conta do seu tamanho menor. Ele é um pouquinho menor e mais leve. São 133 gramas contra 149 no aparelho da Motorola. Então, na verdade, nenhum dos dois é ruim aqui, nenhum dos dois perde nesse ponto. Os dois são ótimos aparelhos. Mas, como você pode ver aqui, a construção entrega alto-falante frontal e estéreo, algo que não acontece no Redmi 2, que tem apenas alto-falante aqui na parte traseira. Então, ok, Moto G ganha por conta da praticidade e não conforto. Em conforto, os dois ganham. Na tela você tem aqui um display muito semelhante dos dois lados. Tem um display de 5 polegadas no Moto G contra o display de 4.7 polegadas no Redmi 2. São 67,6% da frente ocupados pelo display no Redmi 2 contra 68,9%, ou seja, ambos com bordas muito finas. Os dois aparelhos têm tela de 720p, ou seja, 1280 por 720 pixels, e ambos são LCD IPS. Ligando os dois dispositivos, tem aqui a tela deles, tem uma reprodução de cores muito fiel ao que é o real do aparelho. Então, cores. Confira essas fotos. Veja aqui algumas. Agora sim, mostrando a imagem. Ambos os aparelhos com brilho no automático para garantir que o software vai entender cada um de uma forma como que lida com as cores, e a reprodução de cores, como você pode ver, é muito semelhante nos dois lados. O brilho do automático tá um pouquinho maior no Moto G de segunda geração, de terceira, e o ângulo de visão é basicamente o mesmo, tem diferença muito pequena. O Moto G de segunda geração um pouquinho melhor, mas como o Moto G acaba tendo uma tela um pouco maior, nesse ponto o Moto G acaba ganhando por conta da tela, que tem um visual um pouco melhor. Por ser maior, a tela maior e mesma resolução, você trabalha com uma densidade menor, ou seja, são 312 pixels por polegada no Redmi 2 contra aproximadamente 294 no Moto G. E o Moto G tem Gorilla Glass 3 contra uma outra tecnologia chamada Dragon Trail, que está dentro do Redmi 2, que é um pouquinho inferior ao que consegue Gorilla Glass. Então, em tela, Moto G é o vencedor. Do lado de dentro, os dois smartphones são muito semelhantes. Ambos trabalham com uma versão do Qualcomm Snapdragon 400, só que o Redmi 2 é o 410, que a diferença do 400 para o 410 é que há suporte a instruções em 64 bits e melhoria na GPU. Você tem 4 núcleos a 1.2 GHz nos dois aparelhos, enquanto o Redmi 2 trabalha com uma Adreno 306, o Moto G vai de Adreno 305. Os dois têm suporte a microSD, os dois com 32 GB que podem crescer, enquanto o Moto G tem versões de 16 e 8 GB de memória interna. O Redmi 2 trabalha apenas com 8 GB de memória interna. Essa versão do Moto G é uma versão de 8 GB de espaço interno, ou seja, dá para medir bem quanto que sobra de cada um depois que o sistema operacional utiliza a memória interna. Então, 5.51 GB do lado da Motorola contra 5.36 do lado da Xiaomi. Ou seja, a Motorola utiliza menos
uma quantidade menor de memória interna do que o aparelho da Xiaomi. Para mostrar a diferença de desempenho dos aparelhos, eu vou fechar todos os aplicativos que estão abertos. Então fechar aqui, garantindo que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo, e abrir os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas ao mesmo tempo nos dois dispositivos. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Moto G abriu primeiro. Só que Redmi 2 apresentou primeiro. Só que Redmi 2 apresentou primeiro o conteúdo. Twitter em 3, 2, 1. Ambos basicamente ao mesmo tempo. Instagram em 3, 2, 1. Instagram abriu um pouquinho mais rápido no Redmi 2. Fechando novamente todos os aplicativos, garantindo que não tem nada aberto no fundo. E abriu o AnTuTu, que é para medir em números o desempenho de cada um dos dispositivos. Moto G abriu primeiro. E aqui eu tenho tocar mais ou menos ao mesmo tempo. No lado de comunicações, você encontra os dois aparelhos com Wi-Fi 802 nos padrões B, G e N, os dois com Wi-Fi Hotspot, e apenas o aparelho da Xiaomi tem Wi-Fi Direct. Os dois com Bluetooth 4.0 com as mesmas tecnologias, ou seja, AD2P LE, os dois com GPS, com AGPS GLONASS, só que apenas o Redmi 2 trabalha com Beidou. Nenhum dos dois aparelhos tem porta infravermelho e os dois trabalham com rádio FM. A diferença fica para o Moto G, que tem uma versão com TV digital, por mais que seja uma TV digital de baixa definição, que é o OneSeg, numa tela 720p, que fica bem ruim a qualidade. É melhor porque o Redmi 2 não tem essa opção de qualquer forma. Os dois trabalham com micro USB na versão 2.0, com USB Host, 3G Quadriband, só que apenas o Redmi 2 tem a versão Dual Chip 4G. Pode ser os dois chips em 4G, algo que o Moto G 2014 não oferece. Você tem acelerômetro, sensor de proximidade, giroscópio e bússola digital nos dois aparelhos. E no 3G, você pode trabalhar com qualquer operadora do Brasil, porque os dois dispositivos trabalham com o padrão com 4 bandas, ou seja, todas as bandas utilizadas pelo Brasil estão disponíveis nos dois dispositivos. E para a versão 4G do Moto G ou o 4G do Redmi 2, você encontra a possibilidade de trabalhar com o 4G brasileiro sem nenhuma restrição. Os dois aparelhos terminaram e a pontuação, como você viu, 20.251 pontos contra 18.350 pontos. Mostrando que alguns aplicativos abriram mais rápido no Redmi 2, só que a diferença foi muito sutil. Não dá para ter uma diferença tão grande como 2.000 pontos extras, como apareceu por aqui. Novamente, para testar agora em desempenho gráfico, eu vou abrir o mesmo game nos dois dispositivos, os dois abrindo o Hair Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje no Google Play, também para iOS e também para o Windows Phone. É que os dois abriram basicamente ao mesmo tempo. Os dois trabalham com GPUs diferentes, é uma Adreno 306 no Redmi 2 contra 305 no Moto G. Os dois com 1 GB de memória RAM e os dois... Nessa versão, os dois com 8 GB, mas há uma versão de 8 GB para o Redmi 2, de 16 GB para o Redmi 2 com 2 GB de memória RAM, que não é esse. Liga aqui um pouquinho o som. Lembrando que essa cena não é feita com vídeo pré-carregado, ela é feita diretamente com o gráfico do jogo mesmo. Então os dois lidando muito bem com o game, sem nenhum engasgo. Então eles estão mudando a cor do carro, mas enfim, isso não muda absolutamente nada. E o Moto G aparenta uma fluidez um pouco maior, só que a diferença é muito pequena. É claro que os dois com queda nos níveis de detalhe, e você pode ver que os dois com a mesma cara, só que os detalhes estão um pouquinho melhores no lado, estão um pouquinho melhores em aparelhos um pouco mais parrudos do que nesses dois caras aqui. Na câmera, como você está vendo nessas imagens, o Redmi 2 consegue fotos de 8 megapixels, que é a mesma resolução que trabalha o Moto G 2014. E isso
também se transfere para a qualidade de fotos. Os dois têm qualidade muito semelhante de foto, diferença muito pequena entre os dois aparelhos, isso tanto para fotos com boas condições de luz, como para fotos com baixas condições de luz. A diferença que fica é que o Redmi 2 tem mais recursos na câmera, muito mais recursos na câmera que já vem de fábrica do que o Moto G. O Moto G tem uma interface muito minimalista e com pouquíssimos recursos, isso faz do Redmi 2 um aparelho campeão. Como você está vendo aqui, vou mostrar a diferença entre os dois aparelhos. Você tem no Moto G apenas algumas funções aqui, como HDR, flash e toque para foco. E aqui você tem HDR e puxando para o lado uma série de recursos, panorama, timer, modo manual, modo de embelezador, modo noturno, modo de cena. Tudo isso o Moto G não entrega, é apenas o mais básico da câmera possível. Então Redmi 2 acaba ganhando essa hora, empatou em hardware, ganha um pouquinho em câmera e em bateria. Você tem aqui uma bateria de 2.200 mAh no Redmi 2 contra 2.070 no Moto G de segunda geração. E essa diferença não é tão visível, porque o Redmi 2 consegue um desempenho um pouco melhor, mesmo com um pouquinho mais de carga do que o Moto G. Os dois vão terminar o dia com um dia inteiro desmoderado sem nenhum problema, mas o Redmi 2 vai um pouquinho além. Ele tem mais carga e também o gerenciador de energia é muito mais eficiente do que o aparelho da Motorola. Em extras você tem na parte do Android uma versão mais simples mas não tão recente, não simples, mas não tão recente do Android rodando no Redmi 2. Então você tem aqui a versão 4.4.4 KitKat contra 5.0.2 no aparelho da Motorola. Então você tem duas versões diferentes. O Moto G de segunda geração já recebeu o Lollipop e, enfim, já está mais atual. O Redmi 2 não tem nenhuma previsão, só que a Xiaomi trabalha em atualizações mais constantes, com melhorias de desempenho para o aparelho sem necessidade de um Android novo. Isso é bastante bacana. Por outro lado, o Moto G trabalha com Android muito limpo, com quase nenhuma alteração e mais espaço interno sobrando. O Redmi 2 tem algumas animações mais bonitinhas, como por exemplo no relógio, você tem aqui umas animações, um desenho, aí você muda, por exemplo, pro relógio, pro cronômetro, sempre tem umas animações bonitas. A parte de temperatura também tem algumas animações mais bacanas, algo que o Android puro não faz. No lado de custo-benefício, o Moto G de segunda geração é mais caro do que o Redmi 2, só que você viu que o desempenho é muito próximo, é tudo muito próximo, qualidade de câmera é um pouco melhor, desempenho é muito próximo, tudo muito semelhante. Então, levando um comparativo cru, sem pensar no custo-benefício, o Moto G é um aparelho mais interessante por conta de alto-falantes, tele, TV digital, algo que o Redmi 2 não tem. Por custo-benefício, o Redmi 2 é o campeão de longe. Para saber mais sobre esse comparativo, mais fotos, detalhes e o review separado de cada um, além de mais detalhes como fotos de cada um, é só clicar no link da descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau!